Eu nunca pensei que um dia fosse ter coragem de contar isso. Já me chamaram de santa, de louca, de mulher de fé, mas ninguém sabe o que eu enterrei naquele pedaço de chão seco, lá no interior de Pernambuco. E se você acha que eu tô exagerando, minha filha, fica aqui comigo até o fim. Porque tem coisas que a gente só entende quando o coração já cansou de pedir perdão. A primeira vez que eu vi o choro dele, o mundo pareceu se ajeitar. Eu morava num sítio pequeno, rodeado de mato e silêncio. A casa tinha o teto baixo, o chão de barro e cheiro de lenha queimada. O parto foi ali mesmo, no quarto de dormir, com a ajuda da vizinha, Dona Rita, que era parteira e dizia que criança nascida em casa vem com a alma mais leve. Meu marido, o Josias, trabalhava longe, cortando cana no engenho. Quase nunca ficava. E quando vinha, trazia o peso do mundo nos ombros e o cheiro forte de cachaça. Eu aprendi a cuidar de tudo, sozinha, menos do menino, das galinhas e das contas que nunca fechavam. O nome dele era João. Um nome simples, igual ao olhar que ele tinha. João nasceu miúdo, fraquinho, mas com um olhar tão vivo que parecia enxergar o que ninguém via. Quando ele ria, até o vento parava para escutar. Mas foi numa tarde quente de 1986 que tudo começou a desandar. O sol batia nas telhas e fazia o ar tremer. João começou a tossir, uma tosse seca, funda. No começo achei que era o tempo, o pó do terreiro. Mas em poucos dias ele já não levantava da rede. Fui ao posto de saúde e o doutor disse que era pneumonia. Mandou eu rezar, porque remédio ali só tinha para dor de cabeça. Rezei. E como rezei, cada Ave Maria, cada promessa, cada bela acessa. Prometi que se Deus salvasse meu menino, eu cortava meu cabelo e deixava no altar da igreja, como oferenda. Eu faria o que fosse preciso, mas Deus pareceu ocupado demais para escutar. Naquela noite ele ficou frio. Eu me lembro do silêncio. Nem o galo cantou. Só o barulho da chuva fraca caindo no telhado e o meu grito engolido. Eu chamei por ajuda, mas o mundo inteiro parecia ter adormecido. Peguei ele nos braços, enrolei no lençol azul que minha mãe tinha costurado quando soube da gravidez e fiquei ali, balançando o corpo dele como quem ainda espera um suspiro. De manhã, o corpo já estava duro. E foi aí que eu fiz o que ninguém nunca me perdoaria. Fui até o quintal, atrás da mangueira, e comecei a cavar com as mãos. A terra estava molhada da chuva, pesando, feito chumbo. Cavuquei até os dedos sangrarem. E ali, sozinha, eu deitei meu filho no chão. Dorme, meu anjo, eu disse. A mãe vai te guardar para sempre. Cobri ele devagar, chorando tanto que nem percebi quando o sol nasceu. E olha, eu sei que parece coisa de filme, mas quem já amou sabe o que é perder a razão. Eu não avisei ninguém. Não contei para o padre, nem para a vizinha. Era como se o mundo tivesse acabado ali e eu tivesse que reconstruir o silêncio. Os dias seguintes foram um borrão. Josias nunca soube. Disse que o menino tinha piorado e o doutor mandou levar para o hospital em outra cidade. Ele acreditou. E quando foi embora de novo, eu fiquei com o peso daquele segredo cavando dentro de mim. Por muitos anos, não consegui olhar para aquela mangueira sem sentir o peito arder. A cada flor que nascia, parecia que o chão me lembrava do que eu tinha feito. E se você ainda está me ouvindo, minha filha, eu te peço, se inscreve nesse canal e fica por perto. Não é para mim, é para a história continuar sendo contada. Porque às vezes, dividir uma dor
É a única forma de sobreviver a ela. Hoje, passados quase 40 anos, o mundo mudou. Mas o que aconteceu naquele dia continua preso aqui dentro, feito uma raiz que não morre. E o pior é que talvez ele nunca tenha morrido. Às vezes, o tempo parece um remédio, mas para certas feridas ele só muda o formato da dor. E a minha nunca cicatrizou. Depois que enterrei o João, fiquei dias sem sair do quarto. A vizinhança achava que eu estava doente e, de certo modo, estava mesmo do corpo, da cabeça, do coração. O Josias mandava recado pelos conhecidos, dizendo que ia voltar quando desse. Mas não voltou. Passei a viver de vender bolo de milho e costurar roupa para as senhoras da paróquia. Era o que me restava. À noite, quando o silêncio vinha grosso, eu sentava na beira da cama e falava com ele. João, tá frio aí, meu filho? A resposta nunca vinha, mas o vento sempre passava pela janela, bagunçando o cortinado como se dissesse: tô aqui, mãe. Certa vez, Dona Rita apareceu com um terço novo. Disse que a igreja ia fazer uma novena pelas crianças que tinham partido cedo demais. A senhora devia ir. Maria, faz bem rezar pelos anjinhos. Eu agradeci, mas não fui, porque o meu não era anjinho. Iaru e karu, nei aru e cheiro, iaru e rizo. E eu o tinha colocado debaixo da terra. O tempo correu, como corre no sertão, devagar, mas firme. Os anos 90 chegaram trazendo rádio a pilha, energia elétrica e gente nova na vila. Eu continuava sozinha, sem marido e sem ninguém para me chamar de mãe. Um dia, um cachorro cavou perto da mangueira. O som das patas remexendo a terra me fez gelar. Corri lá fora tremendo e vi o buraco aberto. Enterrei de novo, mais fundo, chorando feito quem desenterra o passado. Naquela noite, sonhei com João de pé no terreiro todo surro. Debaro me olhando calado. Acordei com o coração disparado e a sensação de que ele queria me dizer algo. Foi aí que comecei a ouvir. No começo, achei que era o rádio, um sussurro baixo como de criança brincando. Depois, percebi que vinha do quintal. Mãe, a voz era leve, distante, mas eu juro que ouvi. Saí com o lampião aceso e o terço apertado nas mãos. A mangueira balançava devagar, mesmo sem vento. João, é tu, meu filho? Perguntei, quase sem voz. O som parou. Só o cheiro da terra molhada ficou. Na semana seguinte, o padre passou na vila para benzer umas casas. Quando chegou na minha, olhou para o quintal e ficou sério. A senhora tem rezado, Dona Maria? Ele perguntou. Eu disse que sim, mas ele pareceu não acreditar. Tem coisa que só sai com fé, minha filha. Fé e verdade. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Verdade. Mas como dizer? Como confessar? No domingo, sentei no último banco da igreja. O padre falava de arrependimento, de perdão, de um Deus que tudo vê. E eu pensei, se ele tudo vê, então já sabe o que fiz. Saí antes do final da missa, não consegui aguentar o peso das palavras. Naquela noite, escrevi uma carta para mim mesma. Maria, tua cruz é tua, mas não precisa carregar sozinha. Deus já viu o que tu enterrou e ainda assim te deixou viva. Guardei o papel dentro da Bíblia, no Salmo 91. E quando as lágrimas secaram, olhei para a janela e falei, João, se ainda me escuta, ajuda tua mãe a seguir. E é por isso que eu tô contando essa história agora, para quem quiser ouvir. Porque às vezes, minha filha, a gente guarda tanto segredo que
o coração esquece de bater no ritmo certo. Se você ainda tá comigo, se inscreve aí e ajuda essa voz a não se perder no vento. Cada história contada é uma alma que encontra paz. Depois daquela noite na igreja, alguma coisa dentro de mim se aquietou, mas não por completo. Eu continuei vivendo, tentando dar forma a um dia depois do outro. Passei a costurar para fora, atender pedidos de roupa de missa, de batizado. As mulheres vinham até mim para pedir conselhos e eu dava como se tivesse a alma limpa, mas lá no fundo a terra ainda pulsava sob meus pés. Anos depois, construíram uma escola nova na vila. Eu me ofereci para ajudar na limpeza só para ocupar a cabeça. E foi ali que vi, pela primeira vez, uma moça diferente das outras. Devia ter uns 20 e poucos anos, falava com calma, usava roupa simples e um crucifixo no pescoço. Disse que vinha de Recife para fazer um levantamento das famílias mais antigas da região e que o nome dela era Clara. A senhora deve ser a Dona Maria, né? Ela perguntou, com um sorriso manso. Disseram que mora aqui desde sempre. Desde antes de o mundo se cansar, minha filha, menos respondi, meio brincando. Ela riu e aquele riso me trouxe uma lembrança que doeu. Era o mesmo timbre leve que o João tinha quando pequeno. A moça passou a me visitar toda semana para conversar e tomar café. Dizia que gostava de ouvir histórias antigas e eu contava umas poucas menos, as que doíam menos, mas ela sempre voltava, perguntando mais, insistindo com carinho que desarmava. Um dia Clara chegou trazendo uma caixa de papelão. Disse que tinha encontrado uns documentos do antigo hospital da cidade vizinha, onde atendiam as famílias da região. Abriu a caixa, cheia de papéis amarelados, fotos e registros de batismo. A senhora conheceu alguém chamado Maria de Lourdes da Silva? O sangue gelou. É, sou eu, respondi. Mas por que a pergunta? Clara olhou o papel e o silêncio tomou conta da sala. É que aqui diz que, em 1986, um bebê deu entrada sem nome, encontrado na estrada perto de um sítio, ainda com sinais de vida. Ela parou um instante. O bebê sobreviveu, Dona Maria. Eu senti as pernas fraquejarem. Me apoiei na mesa e o mundo pareceu girar. E o que foi feito desse bebê? Perguntei, com a voz embargada. Clara respirou fundo. Foi adotado. Cresceu em Recife e agora tá aqui. Por um instante, não entendi. Depois percebi o que ela quis dizer. Olhei para ela e foi como se o tempo se desfizesse diante de mim. Os olhos dela tinham a mesma cor dos de João, menos aquele castanho que o sol fazia brilhar. Meu Deus! Sussurrei, João. Ela assentiu, com os olhos marejados. Foi o nome que me deram quando pequena. Depois mudaram para Clara. Senti um arrepio que subiu pela espinha. Eu, que passei a vida pedindo perdão, agora vi a resposta sentada à minha frente, tomando café na minha cozinha. Choramos juntas, em silêncio. Não houve discurso, nem explicação, só o som da chaleira apitando no fogão. E um abraço que demorou a acabar. Quando consegui falar, disse: eu enterrei meu filho, mas Deus cavou de volta. Clara sorriu, enxugando o rosto com o pano de prato. Às vezes, ele só quer ver se a gente ainda acredita, mãe. Naquela noite, voltei ao quintal. A mangueira ainda estava lá, alta, frondosa. O vento soprava de leve, levantando o cheiro doce das flores. Ajoelhei, toquei a terra e fechei os olhos. Obrigada,
Meu Deus. Foi tudo o que consegui dizer. De lá pra cá, nunca mais ouvi vozes, nem senti medo. O silêncio voltou a ser só silêncio. E hoje, quando o vento balança as folhas da mangueira, eu não choro mais, eu sorrio. E se você ainda tá aqui comigo, ouvindo essa história, eu te agradeço. Compartilha, minha filha, para que mais gente saiba que às vezes até o erro pode florescer se a gente planta com amor. Porque foi ali, no mesmo chão, onde eu enterrei o meu pecado, que Deus me mostrou o que é perdão. Os dias depois da revelação foram um borrão. Eu não sabia se devia agradecer, chorar ou me esconder do mundo. Durante 40 anos eu carreguei um segredo achando que era pecado. E de repente, ele volta à minha porta com um sorriso doce e um crucifixo no pescoço. Clara, ou João, ou sei lá que nome o destino quis dar menos. Continuava vindo me visitar. No começo eu ficava tensa, com medo de falar demais, de magoar, de despertar lembranças que ela nem sabia ter. Ela falava da vida em Recife, dos estudos, das famílias, que ajudava, e eu ouvia calada, só observando o jeito que mexia o cabelo, o modo como ria com as mãos. Era o mesmo gesto do menino que um dia eu embalei no colo. Mas toda vez que ela ia embora, o silêncio voltava com força. Na primeira semana, não consegui dormir. Fiquei sentada na cadeira de balanço, ouvindo o barulho da rua, o farfalhar das folhas da mangueira. Parecia que o passado inteiro rondava a casa, esperando uma brecha para entrar. Escrevi no caderno velho que uso como diário. Se for mesmo ele, então Deus me perdoou. Mas se for castigo, que venha inteiro. Eu aguento. Na missa do domingo seguinte, todo mundo falava da moça da capital que andava comigo. No comércio, cochichavam. A vila sempre teve língua solta e ali bastava uma faísca para virar incêndio. Quem é aquela menina que vive na casa da Dona Maria? Parece até filha, mas o filho dela não tinha morrido? O povo gosta de fazer conta com o sofrimento alheio. Eu tentava ignorar, mas por dentro tremia. Às vezes pensava em mandar Clara embora para poupá-la da vergonha. Outras vezes pedia a Deus que ela nunca mais me deixasse sozinha. Foi num desses dias que ela chegou com uma fita cassete na mão. Trouxe para a senhora ouvir, disse. É uma gravação da minha infância, feita na casa da minha mãe adotiva. Tem uma voz que eu sempre achei familiar. Colocamos no toca-fitas. O som era chiado, antigo. Uma mulher cantava baixinho uma canção de niná. Dorme, meu anjo, que o vento é leve. O sangue gelou. Era minha voz. Eu mesma gravei aquilo, décadas atrás, para um programa de rádio da paróquia. Nunca pensei que chegaria a outro ouvido, muito menos o dele. Clara olhou para mim e sorriu com lágrimas. Eu sabia que conhecia essa voz. Depois disso, não teve mais dúvida. Ela começou a me chamar de mãe, primeiro tímida, depois com naturalidade. Eu respondia com medo de acreditar. Mas a verdade é que o coração da gente reconhece o que é seu, mesmo quando o tempo tenta apagar. Começamos a nos ver quase todo dia. Ela me ensinou a mexer no celular, tirou fotos nossas, dizia que queria guardar lembranças. Um dia, filmou um trechinho meu costurando e postou num desses lugares da internet. Disse que muita gente tinha comentado, mandando bênçãos, dizendo que lembrava da própria mãe. As pessoas precisam ouvir essas histórias. Mãe, ela dizia, tem muita dor escondida nesse mundo. Eu ri, meio sem entender. Então, minha filha, aproveita e conta direito. Visse que essa dor só serviu
para mostrar que Deus escreve certo nas linhas que a gente borrava. Ela riu também. Eu conto, mãe, e vou dizer que a senhora é o exemplo de que o perdão existe. Mas o perdão é bicho difícil. Eu até sentia o alívio de ter ela de volta, mas quando olhava para o espelho, ainda via a mulher que cavou a terra com as próprias mãos. O passado não se apaga. Ele adormece. E às vezes, acorda quando a gente menos espera. Numa tarde, Clara encontrou umas vizinhas na venda e contou que tinha me conhecido de um jeito quase milagroso. No outro dia, já tinha gente batendo na minha porta para perguntar se era verdade. Se eu tinha mesmo enterrado uma criança e ela voltado viva, tentei negar. Mas a notícia correu mais rápido que a vergonha. O padre apareceu. Dona Maria, o povo anda dizendo umas coisas difíceis de acreditar. E o senhor acredita? Perguntei. Ele abaixou os olhos. Eu acredito em arrependimento. E sei que a senhora sempre teve um coração puro. Então, deixe que Deus cuide do resto. Naquela noite, Clara ficou comigo. Dormiu no quarto que era do pai dela, o Josias, que já tinha morrido há tempos. Antes de dormir, me perguntou: Mãe, a senhora tem medo do que vão dizer? Tenho não, filha. O povo fala até de Deus. Imagina de mim. Mas eu menti. Por dentro, tinha medo sim. Medo de que ela fosse embora, medo de que tudo não passasse de uma ilusão, medo de acordar e perceber que ainda estava sozinha. Comecei a escrever cartas para ela, sem mostrar. Em uma delas, escrevi: se um dia você sumir, quero que saiba que a mãe te achou antes que o mundo te perdesse. E que, se Deus me dá outra vida, eu quero ser tua mãe de novo. Do começo, sem erro, sem buraco na terra. Nas semanas seguintes, percebi que ela andava mais pensativa. Tá acontecendo alguma coisa, Clara? É que recebi uma proposta para trabalhar fora do estado. Ela me olhou com culpa, mas não sei se devo ir. Senti o chão balançar, mas respirei fundo. Vá, minha filha, o amor de mãe não prende, ensina a voltar. Ela me abraçou e eu percebi que aquele momento era o mesmo que vivi 40 anos atrás. Só que, dessa vez, eu podia escolher deixar ir com um coração limpo. E é isso que a vida ensina. Quando a gente aprende a perder sem ódio, é sinal de que já entendeu o que é amar de verdade. Hoje, quando conto essa história, é para quem ainda acredita que o passado pode florescer. Se você ainda está me ouvindo, se inscreve aí. Talvez um dia a sua história também precise ser contada e a minha voz possa te lembrar que nenhum buraco na terra é fundo demais para que Deus não escute. Depois que Clara me contou sobre o novo trabalho, os dias ficaram diferentes. A casa, que andava cheia de risada e cheiro de café fresco, voltou a ter o silêncio de antes. Ela ainda vinha me visitar, mas com a cabeça em outro lugar. Dava para ver, nos olhos dela, o medo de me deixar, o peso de não querer ferir. E eu entendia, porque mãe de verdade aprende a ler o silêncio dos filhos. Mesmo assim, eu tentava me manter firme. Acordava cedo, varria o terreiro, cuidava da horta e costurava as encomendas da paróquia. Quando o rádio começava a tocar as músicas antigas, era como se o tempo me fizesse companhia. Quem diria, Maria? Eu pensava que tu ainda ia viver para ver o perdão andando em duas pernas dentro da tua cozinha. Numa dessas manhãs, o padre apareceu. Veio sem avisar.
com aquele jeito calmo que só quem já viu muita dor consegue ter. Dona Maria, soube que a senhora recebeu uma visita importante esses tempos. Recebi sim, padre, e Deus me visitou junto com ela. Ele sorriu, mas logo ficou sério. Tem gente na vila comentando, uns acham que foi milagre, outros chamam de blasfêmia. E o senhor? Acredita em quê? Ele baixou os olhos. Acredito que o perdão é a forma mais difícil de fé e que às vezes Deus usa o improvável para ensinar a gente a amar direito. Ele pediu para que eu fosse à missa no domingo, disse que seria bom para mim, que o povo precisava ver meu rosto, lembrar que a fé ainda morava ali. Eu prometi que iria, mas no fundo não sabia se tinha coragem. Naquela noite, Clara dormiu aqui outra vez. Ficamos conversando até tarde, com o lampião aceso e o som dos grilos lá fora. Mãe, se eu for embora, a senhora vem me visitar? Ela perguntou. Eu nunca fui de estrada, minha filha. Mas, pra Betu, eu atravesso o mundo. Ela sorriu, segurou minha mão e ficou em silêncio. Havia uma ternura naquele gesto que me atravessou. Eu percebi que, pela primeira vez em muitos anos, não sentia vergonha de estar viva. Mas o mundo não deixa a gente em paz por muito tempo. No dia seguinte, encontrei 2 homens parados em frente à minha casa. Um deles era repórter de uma rádio local. Disseram que queriam entrevistar a mulher do milagre. Eu fechei a porta sem responder. À tarde, chegou uma carta do bispado. Queriam me ouvir, entender o que de fato tinha acontecido. O caso tem causado alvoroço, dizia o papel. Fiquei horas olhando para o envelope. O medo voltou como um soco. Na sexta-feira, fui até o cemitério. Levei flores e deixei perto da mangueira. Eu sei que tu nunca ficou aqui, meu filho, mas essa terra ainda é tua. Senti o vento balançar as folhas e uma paz diferente me tomar. Não era perdão de igreja, nem milagre de altar. Era só o coração dizendo que o que é verdadeiro sempre encontra caminho para voltar. Quando cheguei em casa, Clara estava me esperando com o terço nas mãos. Mãe, o padre falou comigo. Disse que domingo a senhora devia ir à missa. Para quê? Para o povo me apontar. Para mostrar que o amor não se esconde? Mãe, que o que Deus uniu, nem a terra separa. Aquelas palavras ficaram ecoando em mim. Na manhã de domingo, botei o vestido branco de linho que usei no batizado de João e prendi o cabelo com a fita azul que sobrou do lençol dele. Olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas viva. Uma mulher que tinha perdido tudo e mesmo assim continuava de pé. A igreja estava cheia. As pessoas cochichavam, umas olhavam com curiosidade, outras com compaixão. Eu sentei no último banco, mas o coração batia tão alto que parecia rezar sozinho. Quando o padre começou o sermão, falou sobre o poder da confissão, sobre a coragem de dizer a verdade. Às vezes o milagre é só a chance de recomeçar, ele disse. Eu não planejei, juro, mas quando ele terminou de falar, minhas pernas se levantaram sozinhas. Andei até o altar. O barulho do meu passo ecoou na igreja. O padre tentou me deter com o olhar, mas eu já não podia voltar atrás. Peguei o microfone com as mãos trêmulas. Eu tenho um pecado que Deus já me perdoou, mas que o mundo ainda não entende, menos comecei. As pessoas se entreolharam. Há 40 anos, eu enterrei meu filho com as próprias mãos. Fiz isso por desespero, por amor e por medo. Achei que ele tinha morrido e passei a vida
pedindo a Deus que me deixasse esquecê-lo. O murmúrio cresceu. Algumas mulheres choravam, mas Deus não esquece do que é dele. Ele me trouxe o meu menino de volta. Crescido, bom, com outro nome, mas o mesmo coração. Apontando para Clara, que chorava no primeiro banco, completei: o perdão existe, minha gente. Eu vi com meus próprios olhos. O silêncio que veio depois foi tão profundo que dava para ouvir as janelas rangerem. O padre se aproximou devagar, colocou a mão no meu ombro e disse: que Deus te abençoe, Maria, e que Ele abençoe todos os que nunca tiveram coragem de confessar o que o amor fez com eles. Saí da igreja leve como quem finalmente devolveu o peso ao chão. E se você ainda está aqui comigo, ouvindo tudo isso, lembra de uma coisa: o amor não é santo, nem pecado. Ele é só o que sobra quando a culpa acaba. Se inscreve aí e fica perto. Talvez essa história não seja só minha. Depois daquele domingo, a vila nunca mais foi a mesma menos, e nem eu. No começo, pensei que ia ser o fim da minha paz, que as pessoas iam virar a cara, que as crianças iam cochichar meu nome como se fosse maldição. Mas, para minha surpresa, não foi bem assim. Na segunda-feira, quando fui à venda comprar farinha, o senhor José, dono do armazém, me olhou com respeito. Dona Maria, a senhora é mais forte do que a gente imagina. Eu não soube o que responder. Só sorri. Sem jeito. As mulheres começaram a aparecer em casa para conversar, trazer café, pedir conselho. Algumas choravam. Contavam suas próprias culpas, segredos que nunca tinham dito nem pro marido. Eu também perdi um filho. Eu também rezei. E achei que Deus não ouviu. E ali, naquele pequeno terreiro, eu vi o que talvez fosse o verdadeiro milagre. O de transformar vergonha em comunhão. Clara continuava comigo, embora já se preparasse para viajar. A proposta de trabalho era boa menos. E no fundo, eu sabia que era o certo. A senhora vai ficar bem? Ela perguntava todo dia. Eu já fiquei sozinha antes, minha filha. Mas dessa vez é diferente. Agora eu tenho tua lembrança. E lembrança também faz companhia. Às vezes, a gente sentava debaixo da mangueira e ela gravava nossas conversas. Um dia, mãe, eu quero que o mundo ouça isso. E para que o mundo ia querer escutar uma velha como eu? Para lembrar que fé não é milagre, é coragem. Naquela noite, ela me mostrou o vídeo no celular. Eu falava devagar, ajeitando o lenço na cabeça, contando sobre o dia da confissão. O rosto dela aparecia sorrindo atrás da câmera. As pessoas precisam ver que o perdão existe. Mãe, disse, que mesmo o que foi enterrado pode florescer. Aquilo me emocionou de um jeito estranho. Talvez Deus use até a internet para espalhar amor, pensei, rindo sozinha. Os dias seguintes foram cheios de visitas. Gente de outras cidades vinha me ver, pedir bênção, contar histórias parecidas. Uns me chamavam de a mãe da fé, outros de a mulher do milagre. Mas eu sabia que não era nada disso. Eu era só uma mulher que aprendeu, tarde demais, que amar também é saber soltar. Certa manhã, Clara chegou mais cedo que o costume. Mãe, a passagem está comprada. Viajo depois de amanhã, fingi alegria, mas o coração doeu. Então, é hora de deixar o ninho, né? Disse tentando sorrir. O passarinho precisa voar? Eu volto, mãe. Ela apertou minhas mãos. E quando voltar,
Quero lhe ver rindo, não chorando. Eu vou rir, minha filha, mas só porque o choro eu deixo para Deus. Na véspera da viagem, ela me pediu para acompanhar lá até o terminal de ônibus da cidade vizinha. Era longe e eu quase não viajava, mas aceitei. Pegamos o ônibus de manhãzinha. A estrada cortava o mato e a lembrança. No caminho, ela adormeceu com a cabeça encostada no meu ombro. E eu fiquei ali, olhando o rosto dela, menos o mesmo rosto que eu imaginei a vida inteira debaixo da terra. Foi nesse momento que entendi, o milagre não foi ela ter sobrevivido, mas eu ter vivido o bastante para vê-la voltar. Quando chegamos, ela desceu, me abraçou e sussurrou: "Se cuide, mãe." E se o vento balançar a mangueira, saiba que sou eu mandando beijo. Vi o ônibus partir e senti um vazio doce, o tipo de saudade que não dói, só confirma que algo deu certo. Voltei para a vila com o coração calmo. As pessoas me paravam na rua, perguntavam por ela, ofereciam ajuda. Até o padre, um dia, veio tomar café comigo. Dona Maria, às vezes Deus faz a gente passar pela escuridão só para lembrar onde fica a luz. Pois é, padre. E a luz estava dentro da terra. Viu? Só precisei cavar de novo. De noite, sentei na varanda com um gravador que Clara me deixou. Gravei uma última fita, com a voz mansa, sem pranto. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva. E se essa história chegar até você, saiba que o amor é o único pecado que Deus nunca condena. Eu enterrei meu filho com medo do mundo, e Deus me devolveu ele para me ensinar que a fé é teimosa. E se algum dia o silêncio te visitar, escuta. O vento também fala. Fechei os olhos e senti a brisa morna entrando pela janela. Lá fora, a mangueira balançava devagar, espalhando o cheiro das flores. E eu tive certeza de que o perdão, quando chega, vem sem barulho, só com o som da vida recomeçando. Se você ainda está aqui comigo, fica, se inscreve, compartilha. Não é vaidade, é continuação. Porque enquanto alguém escutar, essa história ainda respira. Depois que o ônibus levou Clara embora, a estrada ficou parecendo mais longa do que nunca. Voltei para a vila de carona com o motorista do caminhão de leite, olhando o caminho pelo retrovisor. Cada curva parecia um pedaço da vida que eu ainda não tinha aprendido a deixar ir. Quando cheguei em casa, a porta rangeu como se também sentisse saudade. O cheiro de café requentado ainda pairava no ar. E a xícara que ela usava continuava sobre a mesa, com a marca do batom no canto. Sentei diante dela e fiquei olhando. Não chorei. Era como se as lágrimas tivessem se transformado em outra coisa, menos uma calma estranha, dessas que vêm depois da tempestade. Nos dias seguintes, a rotina voltou a ser minha única companhia. Eu lavava roupa, alimentava as galinhas, acendia o fogão de lenha, às vezes esquecia que o tempo passou, só quando o sol batia no quintal e a sombra da mangueira caía sobre o chão. É que eu lembrava do que ficou enterrado ali. Clara ligava toda semana. Falava do trabalho, da cidade nova, do quanto sentia falta do cheiro do interior. Tá se alimentando direito, mãe? Ela perguntava. Tô sim, minha filha. E tu? Correndo, mas feliz. A voz dela vinha limpa, firme, e eu sorria, mesmo que a saudade fizesse morada dentro do peito. Certa vez, ela disse que um canal de internet tinha publicado o vídeo das nossas conversas e que muita gente tinha assistido. Mãe, o povo chora, escreve cartas,
agradece por eu ter contado a nossa história. Eu fiquei muda. E a senhora... Sabe o que mais me dizem? Que sua voz parece uma prece. Ri baixinho. Pois então, deixa que ela continue rezando pelos outros, minha filha. Às vezes, falar cura mais que remédio. No fundo, eu sabia que aquela era a maneira de Deus me deixar útil de novo. Não para o mundo, mas para quem precisava ouvir que o perdão é possível. Mas a vida tem um jeito curioso de testar a gente quando acha que a ferida já cicatrizou. Um dia, ao varrer o terreiro, encontrei um pedaço de tecido azul saindo da terra, bem perto da raiz da mangueira. Era o mesmo lençol em que enrolei o corpo de João naquela noite. Ajoelhei devagar, toquei o pano e senti um arrepio. O tecido se desfez na minha mão, como se o tempo tivesse decidido descansar também. Olhei para o céu e disse: pronto, meu Deus, agora sim, tá entregue. Nesse mesmo dia, um menino passou correndo na rua e gritou: Dona Maria, o vídeo da senhora está na televisão. Eu nem sabia o que isso significava direito, mas depois veio gente bater na porta, trazendo bolo, flores, cartas. Uma moça me abraçou e disse que minha história a fez voltar a falar com a mãe. Depois de anos, foi quando percebi aquele segredo que me matou por dentro agora servia para acender o que estava apagado nos outros. À noite, sentei na cadeira de balanço e gravei uma nova fita, não para a confissão, mas para a gratidão. Meu Deus, se o senhor ainda me escuta, eu só quero agradecer. Obrigada por ter me feito enterrador e florescer o amor. Obrigada por ter me deixado velha o suficiente para entender que o tempo não é inimigo, é remédio. A voz saiu firme, sem tremor. Quando terminei, ouvi um barulho leve no quintal. Fui até a janela. O vento balançava as folhas da mangueira e por um segundo eu juro que vi Clara em pé debaixo dela. Sorrindo, acenando, pisquei e a imagem sumiu. Talvez fosse lembrança, talvez fosse fé. No outro dia, fui até a igreja. O padre me recebeu com um sorriso cansado. Dona Maria, o senhor bispo quer conhecer a senhora. E para que um bispo quer conhecer uma velha que só fez besteira na vida? Para lembrar para o resto do mundo que até os erros podem virar testemunho. Entrei na igreja vazia e sentei no primeiro banco. A luz do fim da tarde entrava pelos vitrais, espalhando cores no chão. Fechei os olhos e senti o cheiro de incenso, o som distante do sino. Lembrei de tudo, do corpo pequeno nos meus braços, da terra molhada, da chuva fina. E pela primeira vez, não senti dor. Senti saudade boa, daquelas que não ferem mais. No caminho de volta, passei pela praça. As crianças brincavam, correndo entre as árvores. Uma delas tropeçou e caiu. Corri para ajudar. Tá tudo bem, meu anjo? Perguntei. O menino levantou, sorriu e respondeu: Tá sim, vó, vó. Aquela palavra me atingiu com a força de uma vida inteira. Dei risada sozinha porque entendi que Deus, no fim, sempre devolve o amor. Só muda o formato. À noite, liguei o rádio. Tocava uma música antiga, daquelas que falam de saudade e esperança. Peguei o terço e comecei a rezar, mas parei no meio. Pensei em Clara, pensei em João, pensei em mim e falei baixinho: não preciso mais pedir nada. Meu Deus, só quero agradecer por ter me deixado ser mãe 2 vezes. Se você ainda está aqui comigo escutando, saiba que essa história não é de tristeza. É sobre o
que sobra quando tudo parece perdido. E se um dia o mundo te enterrar vivo, lembra do que eu digo. A fé cava para cima. Se inscreve e fica comigo. Ainda tem mais para contar e eu prometo que o resto é leve. Os meses foram passando devagar, como quem não tem pressa de chegar. O tempo, quando a gente envelhece, perde a mania de correr. Ele só vai. Clara continuava longe, mas presente de um jeito que o correio nenhum explicaria. Às vezes chegava uma carta, outras vezes um vídeo. Em todas, ela dizia a mesma coisa. Mãe, o mundo precisa te ouvir. As pessoas se curam com tua voz. No começo, eu ria, achando exagero. Eu, uma velha do sertão, curando alguém? Mas depois comecei a entender. Não era a minha voz. Era o que ela carregava, o eco da dor, o peso da culpa e a leveza de quem sobreviveu a tudo isso. A casa virou ponto de visita. Gente que eu nunca vi vinha pedir para ouvir da minha boca o que aconteceu. Eu recebia todo mundo, fazia café, cortava bolo e contava, não com orgulho, mas com verdade. Dizia que o amor, quando é real, não precisa de milagre para existir. Basta sobreviver à vergonha. Teve um dia que veio uma moça nova, jornalista, dessas que falam olhando firme. Disse que queria gravar um documentário sobre histórias de fé e redenção. A senhora deixa filmar? Perguntou. Deixo sim, mas só se prometer que vai mostrar o que é de verdade. E o que é a verdade para a senhora? Pensei um instante antes de responder. É quando a dor e o perdão cabem na mesma frase. Ela sorriu, anotou e ligou a câmera. Gravamos ali mesmo, no quintal, com o vento balançando a mangueira atrás. Ela pediu para eu repetir a parte da confissão. A senhora se arrepende? Arrependo, claro. Mas se eu não tivesse errado, talvez nunca entendesse o que é amar de verdade. Quando o vídeo saiu, o pessoal da vila se reuniu na venda para assistir. Fiquei dentro de casa, sem coragem. Depois ouvi aplausos, ouvi o nome Maria sendo dito com respeito. Alguns vieram me abraçar, outros pediram para rezar comigo. E naquele momento percebi que, sem querer, eu tinha virado o espelho das dores deles. Na noite seguinte, sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando o quintal. A lua estava cheia, branca, iluminando o lençol de terra onde tudo começou. Pensei em como a vida é estranha. Menos começa com um choro e termina com silêncio. Mas entre um e outro tem tanto para aprender. Fechei os olhos e falei alto, sem medo de quem pudesse ouvir. Obrigada. João, obrigada por ter voltado para tua mãe, mesmo disfarçado de Clara. O vento soprou mais forte e eu juro que ouvi risada de criança misturada nas folhas. Nos dias que se seguiram, comecei a escrever de novo. Não cartas, mas histórias. Pequenas memórias do que vivi, para que um dia Clara pudesse ler e lembrar da mulher que eu fui antes do perdão chegar. A escrita virou companhia. Eu acordava cedo, fazia café e sentava na mesa com o caderno aberto. Hoje sonhei com o João criança, correndo pelo terreiro. Escrevi, certa manhã. Ele me chamou de mãe e eu respondi sem culpa. Com o tempo, as dores foram ficando leves. Até o peso do passado pareceu encolher. Comecei a cuidar das flores, a pintar os vasos, a dar nome às galinhas, menos coisa que antes eu achava tolice. Percebi que o perdão faz isso. Devolve o olhar para as coisas pequenas. Um dia, recebi uma carta de uma mulher de Alagoas. Dizia que perdeu o filho num parto
e que, depois de ouvir minha história, tinha voltado a rezar. Obrigada por me devolver a fé, escreveu. Li aquilo e chorei. Não de tristeza, mas de reconhecimento. A dor dela era minha, só que agora, compartilhada. E é por isso que hoje, quando sento para contar o que vivi, faço isso como quem divide o pão. Porque história contada é alma multiplicada. De tarde, o padre veio me visitar. Trouxe um rosário e um recado. O bispo quer lhe convidar para falar num encontro de mulheres na capital. E eu? Para falar para gente importante? Não há importância, Dona Maria. É testemunho. Fiquei quieta, olhando a janela. A luz entrava bonita, dourando o chão. Eu não sei falar para plateia, padre. A senhora só precisa dizer que sempre diz que o amor venceu o medo. Passei a noite pensando e foi ali que percebi o último pedaço da minha cura. O perdão já não era mais meu, era de quem escutava. Na manhã seguinte, gravei mais uma fita, a última, para você que me escuta, não importa o que tenha feito, a vergonha não dura para sempre. O amor é teimoso, volta pelo vento, pelas vozes, pelos filhos que a vida empresta. Se um dia você se sentir sozinha, lembre que Deus ainda não terminou de te escrever. Coloquei a fita dentro da caixa de sapatos, onde guardo as antigas, e fechei devagar. Depois, saí para o quintal, sentei debaixo da mangueira e fiquei observando o céu mudar de cor. E eu pensei, se um dia eu partir, quero que encontrem essas fitas, não para se comover, mas para entender que até o desespero pode virar oração. Então, minha filha, você que está ouvindo agora, se inscreve aí e fica comigo, porque o que eu vivi pode parecer o fim, mas ainda tem um pedacinho de céu nessa história. Na semana do convite do bispo, a vila ficou empolvorosa. As vizinhas vinham me visitar, todas curiosas. A senhora vai mesmo para a capital, Dona Maria? Disseram que vai sair na televisão de novo. Eu ria, meio sem jeito. Nunca fui de palco. E só de imaginar aquelas luzes, aquele povo todo me ouvindo, já me dava um frio na barriga. Mas à noite, sozinha, pensava, talvez Deus queira que eu vá. Não para aparecer, mas para que mais gente saiba que o amor não morre, só muda de endereço. Clara ficou sabendo da notícia e me ligou chorando. Mãe, que orgulho! Disse ela, a voz tremendo. É o mundo ouvindo a senhora. O mundo precisa ouvir o silêncio. Minha filha, mas tudo bem. Se for da vontade de Deus, eu vou. A viagem foi marcada para um sábado. Na sexta, preparei minha mala menos uma muda de roupa, a Bíblia, o terço e o lenço azul. O mesmo que sobrou do lençol de João. Antes de dormir, rezei. Senhor, se essa for a última história que eu contar, que seja com verdade. E, se eu falhar nas palavras, que o amor fale por mim. O ônibus saiu de madrugada. A estrada era longa, mas bonita. Vi o sol nascer pelas frestas da janela e pensei em como tudo na vida renasce menos até o que a gente enterra. Ao chegar, fui recebida por gente que eu nem conhecia. Me chamavam pelo nome, me abraçavam, diziam que minha história tinha mudado a deles. Dona Maria, a senhora é uma inspiração. E eu só respondia, não, minha filha, eu só sou uma mulher que errou feio, mas Deus achou bonito o meu arrependimento. No auditório, o bispo me apresentou com voz calma. Hoje teremos um testemunho de fé. Uma história que começa na dor, mas termina no perdão. Fiquei em pé diante do microfone,
olhando aquele mar de rostos. As luzes me cegavam, mas eu respirei fundo e falei: eu não sou santa, nem heroína. Só uma mãe que fez o que achou certo quando o desespero cegou. Enterrei meu filho achando que estava poupando ele da dor e passei a vida achando que tinha enterrado junto o meu direito de ser feliz. Mas Deus, com sua paciência, me mostrou que até a culpa tem flores. O público ficou em silêncio. Continuei, ele me devolveu meu filho em forma de filha e me fez entender que o perdão não é esquecer, é lembrar sem se destruir. Quando terminei, o auditório inteiro aplaudiu. Gente chorava, rezava, se abraçava e eu ali, pequenininha, me sentindo leve como nunca. Depois do evento, uma moça me entregou uma carta. Perdi meu bebê há 2 anos, quase me enterrei junto com ele, mas a senhora me ensinou a respirar de novo. Li e chorei. Percebi que, sem querer, eu tinha me tornado o que sempre precisei. Alguém que acende uma luz quando o resto do mundo apaga. De volta para a vila, fui recebida com festa. As crianças correram até mim, rindo. A mangueira estava carregada, cheia de flores brancas. Pensei que talvez João tivesse me deixado esse presente. Flores como as que caíam na noite em que ele se foi. Nos dias seguintes, escrevi mais fitas, mas não de confissão. Agora eram de despedida mansa de gratidão. Se um dia eu partir, não chorem. Eu vivi para ver o impossível acontecer e descobri que o milagre não é Deus mudar o que a gente fez menos. É Ele fazer a gente se perdoar por ter feito certo entardecer. Clara chegou de surpresa. Entrou com o mesmo sorriso que trouxe da primeira vez, mas agora mais serena. Vim ver minha mãe, disse, me abraçando. Ficamos juntas na varanda, tomando café e falando da vida. Ela me mostrou fotos, com todos os planos. E o mundo, mãe? Perguntou. A senhora ainda quer mudar o mundo? Não, minha filha. Quero só deixar ele um pouco menos triste. O sol se pôs devagar, tingindo tudo de laranja. Olhei para ela e senti que o ciclo estava completo. Mais tarde, depois que ela dormiu, fui até o quintal. A lua iluminava a mangueira e o vento soprava quente. Ajoelhei, toquei a terra e sussurrei. Tá vendo, João? A mãe conseguiu. Fiquei ali quieta, ouvindo o barulho das folhas. E foi então que senti, não ouvi, mas senti, uma presença leve, um calor no peito, como o abraço que faltou naquela noite antiga. Entrei, fechei a porta e deitei. O coração tranquilo, sem peso, sem pressa. Se você chegou até aqui comigo, me escutando com paciência, obrigada. A história é minha, mas o perdão é de quem entende. E se a tua vida também tem buracos que doem, não tenta tapar com silêncio. Fala, conta, divide. Porque toda confissão é um tipo de semente e até as enterradas florescem. Se inscreve e fica. A próxima história pode ser a tua. Faz tempo que não conto nada. A vida ficou mais quieta. E eu também. Acordo cedo, como sempre fiz, mas já não tenho pressa. Faço o café, abro a janela e deixo o vento entrar. A casa continua a mesma, só o silêncio é diferente. Antes era castigo. Hoje é descanso. Depois que Clara voltou para a capital, a vila seguiu seu rumo. As pessoas ainda passam aqui na frente, acenam, perguntam se preciso de algo. Eu agradeço e digo que não. O que eu precisava, Deus já me deu. Paz para lembrar, sem doer. Outro dia, uma moça me reconheceu
no mercado. A senhora é a Dona Maria, né? A das fitas. Sou eu mesma. Menos? Respondi, mas a história é de todo mundo. Ela sorriu, emocionada. Minha mãe ouviu sua voz e perdoou meu pai depois de 20 anos. Voltei para casa, pensando nisso. É bonito saber que uma dor antiga pode servir de cura para alguém. O corpo anda cansado, isso eu sinto. Às vezes, a vista escurece um pouco, o fôlego falha, mas não tenho medo. Quando a gente viveu tudo o que eu vivi, entende que o fim não é castigo, é só hora de ir descansar. Tenho passado as tardes escrevendo. Não é diário, nem confissão. É memória. Pequenas lembranças que quero deixar para Clara ler quando sentir saudade. Outro dia, escrevi: o amor que a gente enterra não morre. Fica ali, quieto, esperando a coragem de florescer de novo. Guardei o papel dentro da Bíblia, no Salmo 23. Sempre volto para ele quando o coração aperta. O padre vem de vez em quando. Diz que o bispo ainda fala da minha história nos encontros da igreja. Eu escuto e sorrio. Nunca achei que minha voz fosse servir para tanto. Ele pergunta se quero gravar novas fitas. Já contei o que precisava menos, digo. Agora é a vez do silêncio falar. Mesmo assim, peguei uma fita nova. Ontem, sentei na mesa, olhei pro gravador e comecei a falar. Do meu jeito simples, como quem conversa com o vento. Se essa fita for achada um dia, é porque o tempo correu. E, se correu, é bom sinal. Quer dizer que o mundo não parou por causa da minha história. Eu queria pedir uma coisa. Não tenha vergonha do que você fez tentando amar. O erro, quando nasce do amor, não é pecado. É só humano. Desliguei e deixei a fita ao lado da Bíblia. Não chorei. Acho que já chorei tudo que tinha para chorar. Hoje o céu tá bonito. Um azul limpo, sem nuvem. O vento bate leve nas cortinas. Parece que o mundo inteiro respira devagar, junto comigo. Às vezes, penso que João, onde quer que esteja, ainda me visita de vez em quando. Não do jeito que as pessoas imaginam. Mas quando o vento entra pela janela, sinto o mesmo calor que sentia quando ele dormia no meu colo. E aí eu falo baixinho: tô aqui, meu filho. E agora a mãe tá bem. De noite, fico ouvindo as cigarras e o som da rua distante. É estranho, mas tenho a impressão de que o tempo diminuiu o passo para me esperar. Penso em Clara, no que ela virou, e agradeço. Ela é o que restou de mim e o que Deus me devolveu com outro nome. Escrevi mais uma carta para ela hoje. Minha filha, se um dia voltar e não me encontrar, não procura no cemitério. Procura no vento. Eu nunca gostei de ficar parada. E Deus sabe que o amor não cabe debaixo da terra. Deixei a carta em cima da mesa, junto com o terço e as chaves. Depois sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando o céu escurecer. Nenhum arrependimento, nenhum medo, só uma certeza tranquila. Tudo que eu enterrei floresceu. E se você ainda está aqui comigo, me ouvindo, eu te agradeço. Não é coragem que me faz falar, é gratidão. Por cada ouvido que escuta, por cada alma que se reconhece nessa história, se inscreve e fica. Enquanto alguém ouvir minha voz, essa história continua viva. Naquela semana, o corpo começou a avisar. O médico dizia que era só cansaço da idade. Mas eu sabia. A gente sente quando a alma começa a arrumar as malas. Não é dor. É um tipo de sossego. Uma vontade de ficar mais em silêncio, de deixar as coisas no lugar certo. Passei o domingo
limpando a casa. Dobrei as roupas, lavei as xícaras, ajeitei as fotos antigas numa caixa de sapato. Guardei tudo o que era lembrança e deixei só o necessário: a Bíblia aberta, o terço e as fitas. Não por vaidade, mas porque gosto da ideia de deixar o mundo em ordem antes de partir. De tardezinha, fui até o quintal. A mangueira continua ali, grande, firme, com as raízes que nunca cederam. Encostei a mão no tronco e fechei os olhos. Fiquei pensando em como foi difícil entender o tempo de Deus. A gente pede respostas, mas Ele gosta mesmo. É de ensinar com demora. E eu aprendi. A fé não apressa, ela sustenta. Voltei para dentro, sentei na cadeira e liguei o gravador. A fita girou devagar, fazendo aquele barulhinho de sempre. Respirei fundo e comecei a falar: "Oi, minha filha, se você está ouvindo isso, é porque o tempo andou um pouco mais depressa para mim. Não precisa ficar triste, não. A mãe viveu tudo o que precisava viver. E quando a vida cumpre o que prometeu, o resto é só despedida com calma. Eu não deixo bens, só lembranças. E o perdão, esse eu deixo multiplicado." Fiquei em silêncio por uns segundos, ouvindo a fita rodar. Depois continuei: "Clara, minha filha, o mundo vai tentar te endurecer. Mas não esquece o que te trouxe até aqui. Foi o amor. E ele ainda é o único milagre que não precisa de prova. Se um dia a saudade apertar, vem até o quintal, fala com o vento. Eu sempre gostei de ouvir. E o vento, ele sempre leva o recado. Certo?" Desliguei o gravador e deixei a fita em cima da mesa. A noite caiu, mansa, sem barulho, sem pressa. Lá fora, o cheiro de chuva se misturava com o das flores da mangueira. Senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Peguei o caderno vermelho e escrevi as últimas linhas. Hoje, eu entendi o que é descansar. Não é deitar para morrer. É parar de lutar contra o que já foi perdoado. Dobrei o papel, coloquei dentro da caixa das fitas e fechei com fita adesiva. Depois caminhei até a varanda, o céu estava limpo, a lua cheia e o vento soprava quente. Senti o ar entrando devagar e pensei: foi bonito. Mesmo com tanta dor, foi bonito. Sentei na cadeira, fechei os olhos e fiquei quieta. Por muito tempo, achei que o silêncio fosse castigo. Agora entendo que ele é só o som da paz. E se você ainda está aqui me ouvindo, fica mais um pouco, porque toda a história tem um último suspiro. E o meu é esse. Viva, mas viva com fé. A vida passa rápido, mas o amor fica. E quando o vento bater na sua janela, lembra, alguém lá do outro lado ainda te deseja coragem. Se inscreve, minha filha, e continua comigo. Enquanto minha voz rodar em alguma fita, a história não acaba. Na segunda-feira de manhã, o carteiro deixou um envelope pardo no portão. O nome de Clara estava escrito com minha letra. Eu havia preparado tudo no domingo, quando o corpo pediu calma e a cabeça pediu ordem. Carta na mesa, fitas reunidas. A casa simples e limpa, como sempre quis. Foi o jeito que encontrei de dizer: quando for a hora, não te assusta. Clara chegou 2 dias depois, sem avisar. Desceu do ônibus com a mala pequena e o rosto sério. Bateu palmas na porta? Chamou, mãe. Entrei da cozinha enxugando a mão no avental. Devagar, como quem não quer quebrar o momento. Tô aqui, minha filha. Entra. Ela sentou, olhou ao redor, reparou nas coisas em ordem. Eu trouxe café e pão, e a gente falou pouco. Filhos entendem o silêncio de mãe. Depois,
Mostrei a ela a carta e a caixa de sapatos com as fitas. Isso é para quando eu não puder mais explicar. A senhora ainda está explicando, disse ela, segurando minha mão, e eu estou ouvindo. Passamos a tarde ouvindo um pedaço de gravação antiga. A minha voz mais jovem, o barulho do fogão de lenha, um galo lá longe. Clara chorou quieta. Eu afaguei seus cabelos como fiz quando ela dormiu no meu ombro, no ônibus, meses atrás. Mãe, por que a senhora guardou tudo? Para eu mesma lembrar quem eu fui. E para você lembrar que o que sobrou é amor. No fim da tarde, fomos até o quintal. A sombra da mangueira cobria o chão. Clara encostou no tronco, respirou fundo e disse: é aqui que eu escuto o senhor João. Eu sorri, eu também. Ela ficou mais um dia. Na manhã seguinte, arrumou a mesa, passou pano no chão, trocou a água das flores. Me olhava de vez em quando, querendo ter certeza de que eu estava bem. Eu disse o que precisava? Tô só cansada, cansaço bom. Depois do almoço, entreguei o lenço azul dobrado. Leba contigo. A senhora tem certeza? Tenho. Essas coisas não seguram ninguém. Só lembram, à tarde aconteceu o que eu imaginava. O padre apareceu com o convite formal do encontro de mulheres do mês seguinte. Agradeci, mas pedi para ele deixar em aberto. Se eu não for, o senhor lê a carta para mim. Ele assentiu, emocionado. Não precisava dizer mais. Quando começou a escurecer, liguei o rádio baixinho. Clara colocou a cabeça no meu ombro, como antes. O relógio de parede marcou 7:30. O vento entrou pela janela e eu soube que a noite ia ser mansa. Dormimos cedo. Acordei no meio da madrugada e sentei na beira da cama. O corpo estava leve. Fiz uma oração curta. Agradeci pelo que veio, pelo que faltou e pelo que sobrou. Depois deitei de novo. O resto é entre mim e Deus. De manhã, Clara acordou antes de mim e foi preparar o café. Vi o envelope pardo sobre a mesa, com o recado que eu já tinha deixado escrito. Lê quando eu estiver descansando. Abriu devagar. Dentro, além das fitas rotuladas, tinha a carta: minha filha, se eu não estiver na varanda quando você chegar, é porque saí primeiro. Não precisa me procurar. Eu vou estar em tudo. No cheiro do café, no barulho da rua, no vento que derruba a flor do pé de manga. Sei que fiquei devendo muita coisa, mas te peço uma só. Quando alguém te pedir uma história, conta a minha sem pressa. Diz que eu errei tentando amar e que Deus me devolveu o amor do jeito que Ele quis. Se a saudade doer, não discute com ela. Deixa vir. Depois, ela desce. Cuida de ti e cuida dos outros. O resto é com Deus. Com carinho, tua mãe. Clara sentou, respirou e chorou como gente grande. Não havia desespero. Havia entendimento. Ela pegou a primeira fita, colocou no gravador e a minha voz encheu a cozinha. Se você está ouvindo, é porque chegou até aqui. Obrigada por me fazer companhia. Eu não sei o teu nome, mas peço a Deus que te dê coragem. Se for mãe, abraça teu filho. Se for filha, perdoa a tua mãe. A vida é curta e o amor não sabe esperar. Se quiser continuar comigo, se inscreve onde essa voz te encontrar. Enquanto alguém ouvir, eu não paro de existir. Clara enxugou as lágrimas e sorriu. Abriu a janela, deixou o vento entrar. Depois desceu ao quintal com a fita rodando e parou debaixo da mangueira. Ali, rezou simples, como eu gosto, um Pai Nosso
uma Ave Maria e um obrigada. Nos dias que vieram, ela tratou de tudo com calma. F falou com o padre, com a vizinhança, com a moça da rádio. Disse que as fitas seriam guardadas na paróquia e copiadas para quem precisasse. Prometeu voltar sempre. E voltou. A vila entendeu do jeito dela, com bolo, com abraço, com respeito. Na missa seguinte, o padre leu minha carta, no fim da celebração. Não falou em milagre, nem em tragédia. Falou em amor que não cabe no chão. As mulheres se entreolharam e choraram. Os homens tiraram o chapéu e ficaram quietos. À saída, Clara recebeu bilhetes com pedidos e agradecimentos. Ela guardou tudo. No mesmo dia, à tardinha, ela plantou um caroço de manga perto da cerca. É para lembrar que toda história precisa de sombra, menos disse. E de raiz, eu teria rido. Preferi acreditar que ouvi. Clara passou a noite na minha cama, de mãos dadas com o cobertor. De manhã, abriu as janelas, varreu a casa, lavou as xícaras e trancou a porta como quem fecha um livro que não acabou. Só mudou de capítulo. Antes de ir, gravou uma mensagem no meu gravador, por cima do silêncio. Oi, mãe, vou seguir do jeito que a senhora ensinou. Sem pressa, sem medo. Se o mundo pedir uma história, eu conto. Se a vida me pedir coragem, eu peço. Se a saudade vier forte, eu volto aqui, sento no seu lugar e deixo o vento falar por nós duas. Obrigada. Ela pegou o ônibus da tarde. No banco do lado, abriu o celular e soltou o áudio da minha fita. A voz foi com ela pela estrada. Firme, simples, brasileira. Não era despedida. Era estrada. E para você que me escutou até aqui, eu não peço nada além do que já pedi. Fica perto, acompanha, compartilha se fez sentido. Se a minha voz te encontrou, deixa ela morar um pouco no teu dia. Se quiser, se inscreve. Não por mim menos, por quem ainda vai precisar desse abraço. Quando o vento bater na sua janela, lembra da minha casa arrumada? Da carta sobre a mesa? Da mangueira fazendo sombra? A história não termina. Só aprende a falar de outro jeito. E toda vez que alguém apertar o play, eu volto a respirar.